Esdras. Capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuanias, Seraías, Rielaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgad, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Gaba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adid e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazor, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, e de Cadimiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Os netinias, os filhos de Zeá, os filhos de Azofa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Seá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos dos Nefusins, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Urur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arfa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil,
os filhos de Poqueret e Azebaim, os filhos de Ami. Todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, de Tel-Arsa, de Querube, de Adã e de Imer, porém não puderam provar que as suas casas paternas e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Belaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes os filhos de Abaías, os filhos de Acos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não foi encontrado, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360. Afora os seus servos, e as suas servas, que foram 7.337, também havia 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a edificarem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 minas, e 100 vestes sacerdotais. Ora, os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, habitaram nas suas cidades, e todo o Israel nas suas cidades.